Olá, gente, boa noite. Antes de a gente receber a professora Débora, eu tô recebendo aqui a Aimee, Boa noite. que ficou aqui para dar boa noite para vocês e desejar uma live boa, né, amor? Uhum. Pronto, então vai lá. Vai. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, mãe. Tchau. Até depois da noite. Tchau. Olá, gente. Oi, Alessandra. Oi, Tita. Que bom que tu tá por aqui. Que massa. Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos ao EcoPrime Education. Eu vou ir pra live e eu não vou falar nada. Sejam bem-vindos ao EcoPrime Education. A gente vai estar falando agora sobre currículo com a professora Débora. Aqui. A gente vai estar falando sobre o currículo cristão. Olá, Eliara, Tati, seja bem-vinda. A gente vai estar conversando já com a professora Débora sobre currículo cristão. Oi, Helena, Ju, Anaele, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Oi, Ju. Tava lá comigo, não foi no EcoPrime, no meu. E veio pra cá, que coisa boa, que bom ter vocês aqui. A gente vai estar conversando hoje sobre justamente essa questão do currículo. A gente tem recebido, inclusive, muitas pessoas, só pegar aqui o negócio. A gente tem recebido muitas pessoas pedindo ajuda em relação à questão de uma escola cristã, de escola confessional, entendendo a importância de ter uma educação cristã e querendo entender como é que pode fazer isso da melhor forma. E aí a gente pensou nesse tema, que inclusive foi sugerido por Virgínia, que acabou de entrar. Oi, Virgínia. Que é a elaboração de um currículo cristão, a importância da integração bíblica na transmissão dos conteúdos, né? Como a gente fazer isso na teoria e na prática. E é realmente um desafio, né? E a gente acaba, quando a gente fala sobre esse tema, a gente acaba falando um pouquinho também sobre o que é de fato uma escola cristã, né? A gente tem muitas escolas que se denominam como escolas cristãs, mas às vezes falta o entendimento do que de fato é ser uma escola cristã. E a gente vai estar falando sobre isso e sobre essa construção do currículo, né? Como construir um currículo cristão, o que é um currículo cristão, quais são os maiores desafios nessa construção, quais são os maiores erros que se cometem quando se propõe a construir um currículo cristão. E a professora Débora, ela tem muita experiência com isso, já foi professora, coordenadora, diretora, já trabalhou muito com produção de material, inclusive ela está no projeto com a EcoPrime, a gente está no trabalho aí de construção de alguns materiais didáticos para a gente poder trabalhar. E a gente vai estar justamente conversando, ela vai estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento dela, dessa experiência que ela tem com a gente hoje, né, contando aí um pouquinho dos desafios que ela mesma enfrentou e ajudando aqueles que estão querendo iniciar nessa jornada a iniciar, né, de forma mais possível. Nesse aviãozinho e mandassem para outras pessoas o convite para estar aqui com a gente nessa live. Essa live ela é extremamente importante, né? Muitas pessoas têm despertado para a educação cristã. E a gente quer ser apoio, a gente quer ser instrumento de bênção, compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem experimentado. Eu ainda estou no começo de carreira, né? Professora, estou com 10 anos de escola, a professora Débora aí já tem alguns anos na minha frente, muitos anos na minha frente, né? Mais de 40. Mais de 40 anos, então assim, né, estou bem longe de chegar ali no top, né, como ela, de conhecimento, de experiência, e a gente vai aqui aprendendo junto com ela um pouco daquilo Bom é que ela Deus tem. distribui o conhecimento para todos, não é? Deus é gracioso e não impede ninguém de saber, de aprender, não é? É verdade. E aí a gente vai estar aqui aprendendo hoje. Estava falando sobre como muitas pessoas têm se sentido despertadas para poder aplicar a educação cristã, mas como existe essa dificuldade, muitas vezes, do entendimento do que é um currículo, do que é um currículo cristão, do que é ser uma escola cristã, né? Porque eu acho que uma coisa acaba perpassando pela outra. E aí a gente vai estar abordando esses temas
e trazendo um pouco mais de clareza para quem quer seguir esse caminho, né, que é tão abençoado e abençoador, porque a gente tem recentemente, né, assim, entendido na nossa missão, a gente recentemente tem seguido por esse caminho, e como é maravilhoso quando a gente segue em obediência, quando a gente segue aquilo que Deus nos ordena, a gente vê a mão de Deus nos guiando e nos conduzindo, e a gente quer que, da mesma forma que a gente tem se sentido tão abençoado por Deus, que você, na sua escola, na sua sala de aula, se sinta da mesma forma, tenha esse mesmo privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus em sala de aula. Amém. Então, vamos lá. Vamos lá, a hora que você quiser começar. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar e lhe apresentar. Quem não me conhece ainda, sou Andressa Oliveira, tenho estado à frente na Escola Ecoprime, né, como diretora nesses últimos 10 anos. E nesses últimos 2, 3 anos, Deus tirou a venda dos meus olhos e eu finalmente consegui enxergar o que era educação cristã, né? E estou ainda meio que extasiada e animada e, né, querendo compartilhar com todo mundo desse entendimento que tem sido uma bênção na nossa vida. A professora Débora, ela tem uma formação extensa, né, na área de... Ela é formada tanto em pedagogia como em letras, tem mestrado na área de história e educação e arte, não é isso? Isso. É conferencista, palestrante, já teve a oportunidade de estar à frente de da produção de vários materiais didáticos e também foi professora, coordenadora, diretora, então passou por todas as áreas da escola, conhece muito de tudo e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho com ela sobre currículo cristão, né? Essa questão dos conteúdos, dos princípios cristãos dentro do currículo. Mas antes de a gente entrar nessa área, a gente vai começar do começo. Professora, o que é currículo? Pois é, a gente fala tanto disso, não é? E as pessoas até confundem, porque acho que são tantas especificações para o termo currículo. Começa aqui o currículo vitae, acaba deixando as pessoas, às vezes, meio confusas, né? Mas se a gente pegar o princípio, né, do currículo vitae, o que é? É a composição da sua formação, da sua vida. Então, quem é você? E se a gente transportar isso para a escola, para ficar uma coisa bem prática, currículo na escola é a composição dos conhecimentos, dos conteúdos e dos valores que vão fazer parte, que vão caracterizar o processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma definição bem a grosso modo do que é currículo. É o que compõe todos os conteúdos, todos os conhecimentos que vão fazer parte do processo de ensino e aprendizagem. Agora, o que é importante a gente lembrar? Assim como o seu currículo vitae não é neutro, ele vai mostrar quem é você, e ele vai mostrar quem é você pela sua formação, pela sua experiência profissional. As pessoas vão ter noção de quem você é, não apenas pelo que você estudou, pelos títulos que você acumulou, pelas universidades pelas quais você passou, mas o que você faz. O currículo traz quem é você, a sua formação, a sua experiência profissional. Da mesma forma, o currículo na escola, ele não é imparcial, ele não é neutro. Ele é um currículo que reflete a concepção de mundo, a concepção de ser humano, de sociedade, de educação, que aquela determinada escola tem. Então, não dá para fugir disso. A gente está repetindo a mesma coisa da outra live, quando falou do que é uma educação cristã. Pois é, a gente não tem como fugir disso, porque são os componentes da escola cristã, é sobre eles que nós estamos falando. Então, quando nós dizemos que não há neutralidade, e não há neutralidade na vida, as pessoas fazem opções, as pessoas fazem escolhas a partir daquilo em que elas acreditam.
Ninguém vai escolher uma coisa sendo que ela acredita em outra. Essa visão de currículo, ela está associada à visão de mundo que eu tenho. Ela está associada ao conjunto de atividades que intencionalmente eu vou desenvolver durante o processo formativo do aluno. Então, eu vou escolher... Veja, vamos levar para a prática. Um professor de língua portuguesa, por exemplo, ele vai selecionar um texto para leitura, para discussão, para interpretação, um texto que tenha a ver com ele, com aquilo em que ele acredita. E se o texto que ele selecionou tem entra em choque em algum momento com a concepção de mundo, de ser humano que ele tem, ele vai fazer esse contraponto na hora do comentário. Então, ninguém ensina algo no que não acredita, ou ninguém leva para a sala de aula uma visão diferente daquela que ele tem como ser humano, como cidadão. A pessoa que eu sou é a pessoa que eu deixo transparecer na sala de aula. Então, quando eu seleciono, não os itens de currículo, mas quando eu seleciono a forma como eu vou ensinar esse currículo, eu estou colocando o meu jeito de ser, o meu entendimento das coisas. Por isso, a escola cristã fala de currículo à luz da visão cristã de mundo. Por quê? Eu vou trabalhar coisas diferentes, estratosféricas, eu não vou a Marte, a Plutão, buscar assuntos. Eu vou trabalhar os assuntos que a lei manda que eu trabalhe. Nós temos uma legislação escolar no nosso país, assim como todos os outros. E essa legislação, ela nos dá parâmetros, tanto que nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, ela nos dá base, não é? Nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nós temos referenciais, como os referenciais da educação infantil, ou seja, há uma legislação que nos diz os tópicos que têm que ser trabalhados. Então, eu sei que em matemática eu preciso trabalhar as operações, eu preciso trabalhar equação, eu preciso trabalhar trigonometria. Isso não tem como, disso eu não posso fugir, mas o jeito, a forma como eu vou ensinar, os exemplos que eu vou utilizar, a aplicação que eu vou dar para esses conteúdos é que vão refletir quem eu sou, o que eu penso, como eu entendo a educação. Então, o currículo formal, ele exige uma seleção e uma organização dos conhecimentos, dos componentes curriculares. E isso eu vou trabalhar, seja em forma de disciplina, de módulo, de projetos, a forma como eu vou trabalhar, eu vou escolher, mas são aqueles conteúdos que foram determinados, eu não posso fugir daquilo. O que é importante a gente lembrar? Que uma escola cristã é aquela que faz o melhor do que é exigido. Então, a escola cristã não é aquela que desobedece, não, eu não vou dizer, eu só vou ensinar a Bíblia. Ainda que você quisesse ensinar só Bíblia, você teria que ensinar matemática, física, química, biologia, linguagem, artes, ainda que você se opusesse a tudo e quisesse usar só a Bíblia, você teria que ensinar tudo isso. Por quê? Porque o conhecimento que Deus nos dá, ou o acesso ao conhecimento que Deus nos dá, ele é completo. Deus se revela a nós de maneira completa. E não há nada que o homem, que o ser humano criou. Eu tenho discutido isso com as autoras do material. Nós não criamos nada, vamos entender de uma vez por todas que quem criou tudo que há foi Deus. Nós, no máximo, somos inventores. Nós inventamos coisas com os elementos que Deus nos dá. É como uma receita. Você não faz um bolo
sem ovos, sem farinha, sem açúcar, sem fermento. Agora, como você vai pegar esses ingredientes e vai reuni-los, a dosagem, se você vai pôr primeiro o ovo, bater com a manteiga, depois o açúcar, ou se você vai pôr tudo de uma vez e misturar, essa forma, essa maneira muito própria de você fazer é que vai dar o toque. Então, esse é o diferencial da escola cristã, é a forma como ela vai pegar aqueles ingredientes que são os mesmos, que é a mesma farinha, o mesmo ovo, a mesma manteiga de todos, mas é a forma como ele vai ser estruturado, é a visão a partir da qual eu vou ensinar o meu aluno. Eu posso dizer para o meu aluno que ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, ou eu posso ensinar para ele que há um Deus que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. Mas eu faço parte disso, Deus me deu a possibilidade de fazer parte e de contribuir, então eu posso inventar coisas novas a partir daquilo, da matéria-prima que Deus já me deu. Então, essa seleção, essa possibilidade de mistura, de entendimento, de aproveitamento do que já existe, é o meu jeito de fazer. Então, de uma vez por todas, vamos entender. Não há um currículo para a escola cristã e um currículo para a escola não cristã. O currículo é o mesmo para todos, os componentes curriculares que estruturam a matriz curricular, e eu não gosto do termo grade curricular. Detesto grade, né? Porque eu não estou numa grade, eu tenho uma matriz de referência. Então, os elementos dessa matriz curricular são os mesmos para todas as escolas. Então, o governo ou os órgãos encarregados nos dão a orientação. Olha, vamos pensar agora na BNCC. A BNCC definiu que no ensino médio nós teremos uma base comum que todos os alunos terão que ter. E qual é essa base comum? É português, matemática, língua inglesa, física, química. Eu vou ter um panorama geral. E depois eu vou ter itinerários formativos, que vão ser aqueles conteúdos que eu vou trabalhar tendo como foco a realidade onde eu estou inserida, vou ter como foco as necessidades do meu grupo de alunos, o contexto social, o contexto econômico no qual a escola está inserida. Veja, uma escola que está num grande centro urbano vai trabalhar ciências agrárias? Não faz sentido para o menino. Agora, uma escola que está próxima da zona rural, que está no bolsão da cidade, que já trabalha a questão agrícola. Para esse aluno faz sentido trabalhar as questões agrárias. Um currículo de um técnico em serviços aeroportuários. Vai fazer sentido para um menino lá do interior, numa cidade que não tem aeroporto? Não vai. Mas para uma cidade como Guarulhos, como São Paulo, como Curitiba, que tem um aeroporto, faz sentido, porque ele vai procurar emprego lá. Então, veja, essa composição é uma composição particular da escola. Ela sabe da sua realidade e ela define, desde que ela atenda às orientações gerais, ela define. Agora, nós não podemos fazer de qualquer forma, por isso o currículo deve vir integrado, organizando o conhecimento e promovendo o desenvolvimento do processo. Então, por isso existe o currículo de primeiro ano, o currículo de segundo ano, o currículo de terceiro e assim sucessivamente, porque ele vai num espiral crescente. Eu não Professora, vou... Oi, pode me interromper, meu bem. tá, deixa eu só entender.
A gente tem a Base Nacional Curricular, que ela serve para todo mundo, serve para todo mundo. Então, todo mundo tem mais ou menos a mesma base, né? Mas ainda assim, cada escola teria que ter o seu próprio currículo. Como a senhora disse no começo, o currículo ele não é neutro e reflete a nossa concepção do mundo, a concepção que a escola tem. Então, na verdade, a gente pega a Base Nacional Curricular e a gente insere nela coisas que vão... uma visão que seja a visão da escola, não é isso? Então, a gente parte de uma mesma base, mas a gente enxerta coisas que vão nos definir quanto escola. No caso, quanto escola confessional, por exemplo. Por isso, a gente não pode falar de currículo desvinculado de PPP. Não existe como eu tratar currículo sem lembrar do projeto político-pedagógico. Por quê? Você já me cutucou para eu lembrar que a gente trabalha com categorias de currículo que nos levam, nos dão os passos para trabalhar aquilo que caracteriza a escola. Ou seja, nós temos um currículo formal, certo, e um currículo oculto. Toda escola tem um currículo oculto. Como assim? O currículo oculto, ele vai mostrar quem é aquela escola na sua essência. Então, quando eu monto o meu currículo e eu estou pensando nas atitudes, nos procedimentos, nós não temos objetivos atitudinais, comportamentais. Então, isso tudo faz parte do currículo oculto, que são os valores, são os princípios, são as dimensões que estão subjetivamente colocadas. A escola, ela não é diferente uma da outra, porque uma ensina português e a outra ensina matemática, certo? Todas ensinam igual. Todas ensinam tudo. Isso. O que é que diferencia uma escola da outra se não são os conteúdos formais, se não é o currículo formal? É o currículo informal ou oculto, ou escondido, ou subjetivo. São os princípios, os valores, as atitudes que fazem parte do entendimento do processo de ensino e aprendizagem daquela escola. Então, a escola define no PPP quem ela é, em que valores ela acredita, quais são os princípios que norteiam o seu trabalho, quais são os objetivos, o que ela espera que o aluno aprenda, além de português, matemática, física, química, biologia, ciências, artes, certo? Porque se o pai fosse procurar a escola só pelo currículo formal, ele deixaria o filho em qualquer escola. Mas por que ele escolhe uma escola e não outra? Porque ele escolhe em razão do currículo oculto. Ele escolhe em função da visão de mundo. Ele escolhe em função dos valores e dos princípios que aquela escola valoriza e que aquela escola vai passar para o seu filho a partir do quê? Da materialização ou da formalização dos conteúdos. Então, quando eu vou ensinar matemática e eu ensino ao aluno, por exemplo, que nós temos que ser responsáveis com o ambiente. Eu tenho que pensar na sustentabilidade, eu não posso esgotar os recursos. Eu estou trabalhando uma dimensão oculta, implícita, mas que diz respeito ao conteúdo. Então, matemática não serve só para eu somar, subtrair, dividir, multiplicar. Ela serve para me ensinar a não ser consumista, a não comprar mais do que eu preciso. Por que hoje está na moda educação financeira nas escolas? Porque está todo mundo endividado. Por quê? Porque antigamente... A gente sente a necessidade. Eu acho que não é? Então, quando eu era criança, a escola não tinha essa visão
dessa multidisciplinaridade. Então, o que acontecia? A família ensinava essas atitudes, esses valores que são tão necessários. A minha mãe ensinava a não comprar o que eu não preciso. Só que hoje a mãe não ensina mais isso. Às vezes a mãe compra mais que a criança, não é? Então alguém tem que falar para a criança, olha, a gente tem que ter responsabilidade. Então, eu não preciso mostrar o que eu não sou para quem eu não conheço, gastando o dinheiro que eu não tenho. Eu não preciso disso, porque o que importa é o ser humano que eu sou. São as qualidades que eu tenho. E essas qualidades, essas virtudes, elas são ensinadas onde? No currículo oculto. Então, quando eu falo de currículo, eu estou pensando nas várias dimensões. E o currículo, então, ele tem que ter uma característica de organização dos assuntos que eu vou ensinar, numa progressão crescente, certo? Eu vou do menor para o maior na escola. Eu não chego discutindo equações complicadíssimas para depois chegar na soma e na subtração. Não, eu começo no conceito mais simples para depois chegar ao mais complexo. Então, o currículo tem essa característica de estruturar, organizar em séries os conteúdos, de forma que eles vão se completando, vão se enriquecendo, porque o currículo ele é espiral. A gente achou em algum momento, eu fiz parte dessa escola, que achava que o currículo ele era cumulativo e sobreposto, então ia pondo um em cima do outro. E não é isso. O currículo ele é espiral, porque ele vai crescendo não apenas para cima, ele vai crescendo não apenas na quantidade, mas também na dimensão. Então, o espiral ele vai aumentando e crescendo. E é isso que o currículo faz. Então, eu organizo a sequência, mas ao executar essa sequência, eu não posso me esquecer do caráter multi, inter e transdisciplinar do currículo, certo? Então, não são coisas isoladas. Você consegue perceber que, às vezes, a gente trata as coisas como blocos separados? E não é isso. Por isso a gente diz que o currículo é integrado, porque tudo isso faz parte do currículo. E eu vou fazendo. Eu não tiro uma coisa para depois fazer outra. Eu vou fazendo junto. Então, as ações pedagógicas, elas vão se articulando. E elas se articulam onde? Nas disciplinas, nos conteúdos das disciplinas, das matérias, é ali que elas se articulam. Então, quando é que eu faço um projeto ser interessante? Quando eu dou espaço para o professor de língua portuguesa, para o professor de matemática, de história, de geografia. Engano, porque ele vai trabalhar muito, se ele trabalhar direito. O aluno gosta, por quê? Porque o aluno trabalha, e o aluno gosta de trabalhar, o aluno não gosta de ficar sentado ouvindo, né? Então ficou na moda, mas as pessoas, em alguma dimensão, ainda acham que projeto é assim, você sentar e todo mundo senta junto e cada um vai dar um exercício daquele assunto, forçando a barra muitas vezes. Então, vamos pensar num projeto que tratasse da questão da água. Eu posso trabalhar um projeto pensando na questão da água, as fontes de água limpa, eu posso pensar no consumo de água, eu posso pensar nas nascentes, eu posso pensar no lixo, eu posso pensar em como os reservatórios
são estruturados, como a estação de água da cidade trabalha para coletar essa água na sua nascente e torná-la potável ou sem resíduo que faça mal para o ser humano. Eu posso tratar da questão da água pensando em quanta água no consumismo, quanta água eu gasto na minha casa para ações simples do dia a dia. Então, isso é fazer um projeto integrado, é trabalhar todas as dimensões, e o professor de português vai dizer, eu posso trabalhar isso, o de matemática vai falar, eu posso trabalhar aquilo, o de geografia... Não é assim, o de matemática você tem que fazer um problema de água, de conta de água. Português, você tem que ler um texto que fala de água. História tem que falar de lugares onde não tem... Não, gente, não é você ir conversando sobre o assunto e cada um ir assumindo na sua área de atuação, na sua área de competência daquele assunto, e você ir enriquecendo. Então, você promove a multi, a inter ao mesmo tempo. Eu não faço uma coisa, depois faço outra, eu faço tudo ao mesmo tempo. E o trans é gostoso porque você vê aquele mesmo assunto transitando por todos os assuntos, por todas as séries, por todas as disciplinas. Ô, professora, e esse é um trabalho que ele é inserido no currículo? Por exemplo, quando está se construindo o currículo, esses projetos eles devem ser inseridos ali no momento do currículo? Isso, na hora que eu vou fazer o planejamento, porque vamos acabar com outro mito. Planejamento não é eu sentar, pegar o planejamento do ano passado, passar um corretivo no ano e mudar o ano, mas deixar a mesma coisa. Isso não é planejamento. Planejamento é eu saber tudo que já foi trabalhado. Por que o planejamento deve ser feito por professores da mesma série e depois o planejamento numa segunda etapa deve ser feita com os professores de todas as séries. Então, por quê? Porque eu tenho um desenvolvimento horizontal, mas eu tenho um desenvolvimento vertical também dos conteúdos. Então, quando a época de planejamento deveria ser a época mais importante da escola, mais rica, mas o professor chega, ele quer saber que horas é o intervalo, se vai ter coffee break, e que horas ele pode ir embora, e se ele já pode entregar o planejamento, aquele planejamento que ele nem pensou nos alunos que ele está recebendo, que ele copiou do ano anterior. E eu diria mais, quando eu fui coordenadora e diretora, hoje não acontece mais isso, evidentemente, nas escolas, mas eu peguei muito professor copiando o planejamento do colega e, pior, copiando as provas, as atividades que eram dadas nos anos anteriores. Escuta, o seu aluno não mudou nada, então ele vai fazer a mesma coisa, isso não é planejamento. Isso não é planejamento. O ato de planejar é sentar, refletir, discutir, conversar. Como é que os alunos estão chegando para mim? Então, que conhecimentos prévios ele tem? De onde eu posso partir? A gente ignora, a gente pensa que conhecimento prévio só trabalha na educação infantil, na hora da conversa. Não, o conhecimento prévio acompanha a pessoa a vida inteira. Essa estruturação, primeiramente, horizontal, como o aluno está, o que ele já sabe, o que ele já viu, o que eu tenho que trabalhar, quanto eu vou avançar, como eu vou entregar esse aluno para o próximo professor. É um planejamento criterioso a partir dos conteúdos e a partir dos valores que eu quero ensinar. Meu aluno já aprendeu a ser educado, a usar as palavrinhas mágicas, por favor, dá licença, muito obrigada. Já? Ou é só para a educação infantil também? O aluno de ensino fundamental 2 e médio pode ser mal criado? Não! Todos precisam ser educados. Aliás, a cortesia, a generosidade
abre portas que nenhuma outra forma poderia abrir. Você pode bater o pé na porta e arrombar, mas você pode trabalhar com gentileza, com educação, com carinho. É muito difícil um aluno ser grosseiro com você se você sempre é gentil com ele. É muito difícil um pai de aluno vir e destratar você, te agredir verbalmente, se você sempre foi gentil, se você sempre foi carinhosa, se você sempre teve uma palavra de incentivo. Não é verdade? Agora, a gente esquece isso. Então, meu aluno, ele já assimilou valores como compaixão, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio. Isso é currículo oculto, gente. E ele já aprendeu. Eu posso prosseguir, porque sempre vai ter atitudes para a gente ensinar, sempre. Elas não se esgotam. Mas daí eu leio o Monge, o Executivo, acho, nossa, sensacional aqueles princípios que ele cita. Mas eu pratico na minha vida. E mais, gente, eu não quero deixar ninguém chocado, mas os princípios que o autor do livro, O Monge, o Executivo, utiliza, são aqueles que estão em Gálatas. É bondade, mansidão, domínio próprio. É disso que ele trata no livro. Mas a gente não lê a Bíblia, porque está fora de moda. Mas a gente lê o Monge, o Executivo, e acha o máximo. E recomenda para os outros. Eu não sou contra o livro, muito pelo contrário, eu li e eu uso o livro em muitos cursos de formação. Mas a gente já sabia isso. Então, o que a escola cristã quer de diferente? Ela quer fazer um currículo diferente? Por quê? Basta ela fazer aquilo que ela devia estar fazendo. Seja luz, seja sal, seja bom, seja compassivo, e você vai estar sendo verdadeiramente cristão. E o lugar onde você está, seja escola, seja clube, seja casa, seja igreja, vai estar refletindo a luz, vai estar exalando perfume. Então, tratar do currículo é isso, é eu pensar nos conteúdos formais, na continuidade desses conteúdos, que eu vou ver no planejamento, mas pensar também naquelas atitudes, naqueles comportamentos, naqueles valores desejáveis para o meu aluno. E eles serão inseridos de maneira inter e transdisciplinar. É o jeito de fazer a coisa. Agora, eu não quero ser paciente, mas eu quero que o meu aluno seja. Eu não sou eticamente honesto quando eu digo que uma semana depois de aplicada a atividade, eu vou trazer corrigida e vou comentar. Eu não faço isso, mas eu posso porque eu sou professor. Mas se o aluno não entregar a tarefa que eu dei para ele no dia certo, ele perde nota. Então, hipocrisia, né? É hipocrisia. Eu estou jogando o evangelho no chão e pisando nele, entendeu? E essa questão toda que a senhora falou do currículo, né? Quando a gente se define quanto escola cristã, é extremamente importante que essa cosmovisão cristã esteja muito, principalmente na liderança, né? Para que essa liderança ela passe para aquelas pessoas que estão abaixo dela, né? Para que toda a escola ela tenha de forma muito clara essa cosmovisão cristã, porque sem ela a gente vai morrer na praia, né? Vai nadar e morrer. Pois é. O que eu recomendo que os diretores, os donos de escola, os responsáveis pelas escolas, todo início de ano, fizesse uma revisão do PPP com os professores.
Então, olha, a nossa visão é essa, a nossa missão é essa, os princípios que norteiam o nosso trabalho são esses, os objetivos que nós queremos são esses. Agora vamos para o planejamento. Se no PPP eu tenho que alterar alguma coisa, altere, não tenha medo. Altera o que você precisa E o alterar. ideal é isso, né? Que o PPP É seja isso. revisado realmente Que ele anualmente. seja revisitado toda hora. E que eu tenha coragem de mudar, de acrescentar, de tirar. Porque se eu tenho como gestor, como líder do meu grupo, eu tenho coragem de reconhecer que há coisas para serem melhoradas, o professor não vai ter medo, nem vai ficar constrangido de também melhorar o que ele faz. Agora, se eu sou toda poderosa, se eu não erro nunca, se tudo que eu fiz já está perfeito, o professor não vai abrir a boca porque ele tem medo, assim como o aluno, gente. O professor não pode ter medo de dizer, nossa, isso aqui a gente fez, mas não ficou bom. Vamos rever, vamos melhorar. Eu quero tratar desse assunto de novo com vocês. Não tem problema. O problema é deixar o aluno sem entender. Qual é Verdade. o... Pode dizer. Não, eu queria, porque a gente está mais ou menos 20 minutos do final. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância justamente dessa questão da integração bíblica com o currículo. A gente falou um pouquinho dessa questão da cosmovisão. Mas, por exemplo, até a Eliara perguntou aí com que material, se a Ecoprime trabalhava com algum material cristão. A gente tem feito uma busca ampla em relação a esses materiais. A gente não trabalhava com nenhum material especificamente cristão. A gente está avaliando algumas coisas e a gente está nessa busca por produzir o nosso próprio material. Porque um material que seja de fato cristocêntrico e que traga essa cosmovisão cristã. Então, a gente está hoje nesse passo, né? Avaliando o que é que a gente vai fazer no próximo ano e já iniciando com alguns materiais próprios da gente. Mas, professora, muitas vezes quando você fala de material cristão, se pensa que é um material que tem um versículo no canto da página, né? Então, assim, como fazer essa integração bíblica com o material cristão? Seria colocar o versículozinho que corresponde àquele assunto lá no começo da página? Eu não tenho nada contra colocar o versículo. Eu tenho contra colocar o versículo e fazer tudo diferente do que o versículo fala. Isso eu tenho, né? Há escolas que eu já visitei escolas assim e não há nenhuma crítica, a pessoa está tentando, né? Ela está querendo acertar. Então, já na entrada da escola, nos corredores, tem vários versículos colocados, os professores são obrigados nas atividades, nas avaliações, colocarem versículos. Não tenho nada contra isso. A escola... Não há problema, acrescenta, né? A escola, ela tem culto mensal ou semanal, toda reunião ela começa com oração. E essa escola é cristã? Talvez seja, mas talvez não. Talvez tudo isso sejam adereços colocados que não vão mudar nada. É como você se vestir. A sua roupa não é o adereço que você coloca. Ele pode deixar mais bonito, ele pode ser usado ou não, mas o que importa é a roupa que você pôs. Então, quem é você, o que você ensina. Não se preocupem em ficar buscando os textos, os termos. Preocupem-se, sim, em estudar a Bíblia. Estudar muito e pedir a Deus. Olha, no livro de Tiago, Tiago diz que quem quer conhecimento deve pedir a Deus porque Ele dá para todos. Não há medida, todos recebem. Então, peça para Deus conhecimento, para que quando você pegue a lista de conteúdos que você tem para trabalhar naquele ano, Deus te dê ideias de como fazer aquilo. Você vai se lembrar de versículos, você vai se lembrar de histórias, você vai se lembrar de exemplos,
para você trabalhar. Então, você está fazendo a integração bíblica de uma forma natural, de uma forma gostosa, sem forçação de barra. Porque às vezes você força tanto a barra que espanta a pessoa. Sabe aquele parafuso que não é o adequado para o que você está fazendo e você aperta, 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 até que ele espana e daí não serve para mais nada? Então, assim é a palavra de Deus, você quer enfiar ela de um jeito tão fora de contexto e você vai pondo, 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 que espana. E daí não serve mais para aquele objetivo que você tinha. Faça as coisas naturalmente, mas para eu fazer naturalmente, eu tenho que conhecer, eu tenho que viver o cristianismo. Então, qualquer pessoa pode ser professor em uma escola cristã? Qualquer gestor pode ser gestor de uma escola cristã? Claro! Agora, qualquer professor de uma escola cristã tem que estudar. E estudar não só o que ele ensina, mas estudar também a Bíblia. Para ele entender onde é que ele vai inserir tudo aquilo. Então, quando um professor de física vai ensinar as leis físicas, veja que bela integração se ele usar como exemplo os astros. Deus colocou, a gente faz a maquete e coloca o fio de nylon transparente para segurar os planetas, não é verdade? Deus não fez isso, não tem nenhum fio segurando os planetas, porque Deus criou leis físicas perfeitas. Então, isso é integrar, é você mostrar que os conhecimentos eles estão aí disponíveis para nós, independente daquilo em que eu acredito ou não. Se você não acredita em Deus, você não vai acreditar na lei da gravidade? Vai! Só que você tem que saber que a lei da gravidade, ela foi pensada por Deus. E daí você integrou. Então, você não precisa forçar nada. Quando você vai trabalhar um texto de história que conta a história, você vai trazer para o aluno que visão? A visão materialista? A visão nihilista da história? Ou você vai trazer a visão cristã da história? O desenvolvimento, né, dos tempos, a partir daquilo que Deus foi possibilitando. Há uma história que diz respeito à nossa história, que não pode ser ignorada. A geografia, as artes, a comunicação. Deus criou a comunicação, Deus se comunica conosco. Então, nós é que às vezes não entendemos, não ouvimos, não queremos. Sabe quando alguém está te falando que você não quer ouvir, você desliga a chavezinha? Às vezes a gente faz isso com Deus, ele está falando e você desliga a chavezinha e não ouve nada. Mas a comunicação, ela foi estabelecida por Deus. Deus se comunica conosco pela criação, Deus se comunica pela sua palavra, Deus se comunicou na antiguidade com Moisés, mostrando para ele, Moisés, você não pode me ver, mas eu vou te passar as tábuas da lei. Deus conversou e Deus fala ainda hoje conosco. Se você ficar quietinho, você vai ouvir a voz de Deus. Hoje eu recebi um post muito interessante, dizia assim: há momentos em que estarão apenas você e Deus, mas isso é suficiente. Entendeu? É suficiente, você não precisa mais nada. Porque ele está com você, ele vai te ensinar, ele vai te orientar, ele vai te ajudar. Então, veja bem, quando eu vou trabalhar um texto que trata de desrespeito, então eu vou ignorar os problemas atuais? Não, eu não vou ignorar. Então, crime contra a mulher. É um problema na nossa sociedade. Qual é a visão cristã que nós devemos ter disso? Então é isso, é você trazer um texto, mas você trazer também junto os elementos que vão mostrar como é que deveria ser, como é que poderia ser. Olha, poderia ser tão diferente,
né? Se o marido amasse a esposa, se o amigo respeitasse o amigo, se houvesse paciência, se houvesse longanimidade, bondade, benignidade. Isso são características, são virtudes dadas por Deus. Então, isso é integrar o conteúdo, isso é integrar o currículo, não é deixar de fora as orações subordinadas, porque eu não gosto de oração subordinada, mas é eu ensinar a cada momento como eu devo agir, como eu devo ser. Então, o currículo oculto ele é muito importante na escola cristã, porque ele vai mostrar a identidade da escola. E, professora, isso que a senhora falou é bem interessante, porque existe, por exemplo, quando você se coloca enquanto cristão, existem alguns assuntos que há certas dúvidas. Eu confesso que eu passei por esse momento, que eu fiquei assim, meu Deus, eu vou trabalhar isso, eu não vou trabalhar isso, né? Como a gente trabalha. A gente estava com um material secular que tinha um texto bem feminista, assim, bem daquele extremista, né? E a gente ficou, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso? Né? E a gente ficou pensando, veja, a gente está no mundo, eles vão ter acesso a esse tipo de conteúdo mais cedo ou mais tarde na internet, nas mídias. Então a gente precisa trabalhar esse conteúdo, eles precisam ler esse material, mas a gente precisa trazer a cosmovisão cristã, até porque quando eles se depararem com esse conteúdo lá fora, eles vão saber se posicionar, eles vão saber que isso existe de fato, mas que a verdade bíblica mostra outra coisa. Né? A escola cristã, porque muita gente acha que tem essa visão, não é criar os alunos dentro de uma bolha, né? Mas é trazer, vivendo no mundo, trazendo uma perspectiva cristã, né? A questão das lentes, né? Da cosmovisão cristã. Pois é, e você não ensina ninguém, você não forma ninguém se você esconde, se você oculta o que ele precisa saber. Né? A blindagem ela não deve ser feita tirando do mundo, mas ela deve ser feita no mundo, ensinando como reagir àquilo. Então, se eu vou tratar de um assunto que fala de roubo, que fala de corrupção, eu não vou falar disso? Eu tenho que falar, pois o mundo tem isso. A criança está vivendo nesse mundo cheio disso. Agora, eu não preciso trazer só o texto que fala que isso é bom. Eu posso trazer o texto que tem uma outra vertente e mandar o aluno confrontar, e mandar o aluno levantar que pontos em um texto ele acha que são importantes e no outro que pontos rebatem aqueles, que posição ele toma, se eu sei isso, se eu sei isso, sei aquilo. Quanto mais ferramentas eu der na mão dele, melhor ele vai se sair. Veja, eu gosto de lembrar da história de Daniel. Daniel e os amigos, eles não foram separados do mundo. Eles foram ensinados no mundo. Mas eles fizeram diferença com aquela educação que eles tinham recebido. Então, a educação cristã não é aquela que omite coisas. É aquela que traz tudo às claras e discute, não tem medo. Professor cristão não pode ter medo, gente. Eu não posso ter medo de falar das coisas nas quais eu acredito. Porque, no mínimo, o outro tem que me respeitar. É a diversidade, certo? Então, se a diversidade serve para um, serve para mim também. Você acredita nisso e eu acredito nisso. Ué, como é que fica? Você pode acreditar e eu não? Então, temos visões diferentes. Eu respeito a sua, você respeita a minha, eu vou levar para o aluno as duas, vou pedir para ele pensar sobre as duas, para ele levantar pontos relevantes das duas e para ele se posicionar. Que coisa mais cristã que isso? Agora, não, eu só vou ler texto da Bíblia. Não, leia texto da Bíblia, porque tem textos lindíssimos. Quando você falar de poemas, use poemas bíblicos, que são lindos. Mostre como o homem foi criado com sensibilidade, com criatividade. Mostre isso para o aluno. Traga uma poesia feita por um poeta contemporâneo, traga uma poesia feita por um poeta do século passado, traga uma poesia da Bíblia
e mostre, compare, discuta. Integrar o conteúdo é não ter medo de expor o conteúdo e de falar sobre ele. Isso é integrar. E isso é, de fato, formar alunos críticos, né? Isso é formar aluno crítico, gente. Então, no projeto pedagógico de todos, está escrito, eu tenho certeza que o objetivo é formar cidadãos críticos, reflexivos, mas a gente não faz nada disso. Então, comece a fazer isso. Comece a confrontar. Você vai trabalhar matemática? Traga vários problemas, várias situações problema, sobre o assunto que você quer trabalhar. E peça para o aluno pensar em soluções possíveis. Isso é fazer o aluno reflexivo. Isso é quando você dispense, levante os pontos, compare. Isso é tornar o aluno crítico, isso é fazê-lo reflexivo, isso é dar a ele condições de tomar posição. Não posição errada, mas uma posição fundamentada. Ensina o aluno que ele tem que fundamentar as coisas que ele diz, para ele não sair falando besteira como tanta gente, tanto político que sai falando coisa que não devia, porque não tem fundamento nenhum. E a gente tem a bênção, né, de ter a verdade em nossas mãos, né? O grande problema do mundo, a Sueli estava até falando aqui que tem lidado com muitas perguntas dos alunos em relação ao pronome neutro. O grande problema do mundo é porque eles estão perdidos, né? Não existe uma verdade que os guie. E a gente tem essa grande vantagem porque a gente tem a verdade que nos guia. Então, a gente dá as nossas opiniões, não é em cima da minha opinião, do que está na minha cabeça, do que o meu coração manda, né? É em cima das verdades bíblicas, daquilo que Deus nos ensina, né? Desde a criação do mundo. Então a gente não pode falar de verdade, a gente não pode ter referencial, mas a gente pode falar de combinados. O que é o combinado se não um referencial para as ações do grupo? É isso, gente. A gente muda o nome, passa uma tinta, joga leite condensado, purpurina, para ver se... Mas não muda. Para haver respeito, para haver convivência pacífica, eu tenho que respeitar você e você tem que me respeitar. Com diversidade ou sem diversidade, politicamente ou não politicamente, tem que ser isso. Você é um ser humano e você tem direitos, eu sou ser humano, tenho direitos, mas para isso você tem deveres e eu também. Perfeito. Professora, a gente está a 3 minutos do fim da live. Passa muito rápido, né, Andressa? Passa. É tanta coisa para falar, né? A gente toda vez chega assim, num horário bem espremidinho. Então... Mas alguma coisa para a senhora que a senhora gostaria de falar para aquelas pessoas que estão nessa busca de construir esse conteúdo, né? Que têm buscado vivenciar a educação cristã? Eu diria que a escola cristã tem o grande desafio que é trabalhar o currículo não como tópicos fragmentados, não como caixinhas separadas. O grande desafio da escola cristã é justamente isso, é integrar, é unificar os conteúdos, porque a integração, a unificação é de Deus. A fragmentação não é de Deus, gente. Então, não trabalhe as coisas fragmentadas, trabalhe as coisas integradas. O ensino dos tópicos não devem ser uma abordagem piegas, que você... Não, aqui eu vou usar o versículo bíblico. Não, os tópicos eles serão trabalhados a partir de uma visão crítica e fundamentada em valores, em princípios éticos, morais, que são referencial para a convivência de todos. Você vai dar uma nova diretriz a partir de uma estrutura filosófica do pensamento. Daí você está ensinando o aluno a ser crítico e reflexivo. Vá para além da visão curricular, que fica preocupada com pormenores, com detalhes. Vá para uma visão curricular ampla, grande, como é a perspectiva bíblica.
Deus criou o mundo grande, as relações são grandes, os conceitos eles tratam de coisas grandes. Não fique olhando para o detalhezinho, não olhe para o ponto preto na folha branca, olhe para a folha branca, esqueça o pontinho preto, mas trabalhe as coisas integradas, completando-se, porque os conteúdos eles se complementam. E é essa a função do professor ou dos professores, fazerem essa união, fazer um complementar o outro, para o aluno ver que tudo faz sentido quando está junto. Verdade. Ok, professora, foi uma hora de muitos aprendizados. Raquel também está dizendo aí, né, que escutaria a senhora a noite toda falando e aprendendo. Não pode falar isso que eu falo a noite inteira. Eu falo mesmo. Falo mesmo. Foi uma bênção, aprendemos muitíssimo. Muito obrigada aí por Obrigada, eu ter agradeço a conciliado sua oportunidade. agenda. Deus para estar com a abençoe gente vocês hoje. muito. Amém, Cada um na sua amém. escola, que Deus dê sabedoria para vocês. Amém, amém, professora. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E beijo grande. Na próxima quarta-feira a gente tem live novamente às 18 horas com o pastor Jonas Madureira. Ele é autor de alguns livros, dentre eles Inteligência Humilhada. E ele vai explicar para a gente esse conceito, né? E explicar para a gente o que é que isso tem a ver com a nossa missão de educar. Tá bom? Vai ser muito bom, Então, tenho certeza. vai, com certeza. Então a gente se vê na próxima quarta. Beijo grande para todos. Boa noite. Boa Tchau, noite, gente. professora Fiquem com Débora. Deus. Tchau. Tchau.